Aí Não, a que eles, coisa... uma das coisas que estava alegando que assim, eles roubaram os nossos dias, mas não devolveram os nossos impostos. Eles estão com medo Tem de a gente estar tendo que pagar mais, porque tiraram os dias e a gente tá tendo que trabalhar mais para pagar mais imposto. Exatamente. E aí, durante o século XIX, o calendário gregoriano deixa de ser apenas um calendário religioso e passa a ser adotado como padrão civil, administrativo e científico. Isso se expande. Por quê? Dentro do nosso querido século XIX, a gente entra com ela, a formatação pesada da Revolução Industrial, da RI, né, que acelera a vida econômica, onde vão surgir aí as ferrovias, os telégrafos, os sistemas bancários, né, internacionais, o comércio em larga escala, a dita ciência que a gente conhece, a nova ciência, século XIX, a nova educação francesa, né, na época, as big pharmas, as queridas famílias. Nesse contexto, o calendário deixa de ser percebido como o calendário do Papa, Gregório, e passa a ser reconhecido como um calendário mais estável de ponto de vista astronômico e matemático. E aí quase que é esquecido de que existe esse nomezinho gregoriano que vem de uma premissa religiosa e se enquadra dentro de um mundo capitalista financeiro. Então vira um calendário financeiro, um calendário do dia a dia. Ele se torna a base de contrato, de registro civil, de administração pública, de estatística, de pesquisa. Bah, olha o que acontece, né? Então, a adoção do dito calendário deixa de ser uma questão de fé e passa a ser uma questão de funcionalidade e de base para a sociedade que nós temos hoje. Então, países protestantes, ortodoxos, tananã, tananã, até estados laicos passam a adotá-lo, não por concordância religiosa, mas por necessidade prática do dia a dia. A Negocial, ciência, né? É a a necessidade ciência, negocial. isso aí. Os negócios, a ciência, a economia, a administração financeira em si, a base empresarial do Estado, exigiam, e política, exigiam um tempo padronizado dentro da dita revolução. Então, é nesse momento que nós temos aí a consolidação do calendário gregoriano no tempo oficial do que rege o mundo moderno. Ele deixa de organizar apenas as festas religiosas e passa a organizar toda uma vida. E o tempo passa a ser tratado por ser uniformizado, medido e administrado. Roda de Sansara? Bora para o próximo slide. O Paul trouxe assim, alguns outros calendários em uso. Ó. O calendário persa, que ainda está no Afeganistão, o etíope, o budista na Tailândia, tudo isso em uso. Né? É isso aí. E o que a gente tem no século XX? Né? Depois, os dias atuais, depois dessa padronização, a gente chega no nosso título século XXI. Eu não sei nem mais em que século a gente está. O calendário atual não mede mais o nosso tempo de vida. Ele mede o tempo de produção. Ele opera sobre um tempo pré-determinado, artificialmente fragmentado e imposto. E essa aceleração, ela não é natural, ela é induzida para manter corpos cansados e mentes ocupadas. É onde nós nos encontramos dentro de uma formatação desse calendário que só veio acentuando o ponto-chave de controle em si. Né? Relógios mecânicos, fusos horários artificiais, tempo produtivo. Né? Bem assim. Tempo produtivo, esse que é o negócio, eu tenho produtivo. Daí a gente só é produtivo, né? A gente só não está perdendo tempo quando está trabalhando. E ainda nos convenceram que a gente não é escravo, né? Olha só. É isso aí. E o que isso gera? Olha aí, a roda de Sansara, moderna. Trabalhar, consumir, repetir, sobreviver. Eu dei uma incrementada no trabalhar, ganhar, gastar,
né? Trabalhar, consumir, repetir, sobreviver. Quanto que a gente fala, vou lutar por isso, né? Vou batalhar. Quando nós decretamos, gente, palavra tem poder. Quando a gente decreta que a gente vai lutar por isso, a vida vai ser uma luta. Quando a gente fala, vou trabalhar, você vai trabalhar. Mas quando você fala, vou lutar, vou batalhar, olha o que você está gerando de cocriação dentro da... Até isso, nós não nos percebemos fazendo. Então, a sensação do não tenho tempo é um sintoma, não uma verdade. É sintomático. O tempo, do jeito que nós vivenciamos, é doença. Olha que louco isso. O tempo não está acabando, ele está sendo capturado e administrado. Literalmente roubaram o nosso tempo. A percepção do tempo como nós tínhamos que estar vivenciando, vivendo e não sobrevivendo, realmente foi manipulada de uma forma absurda para que nós sempre sintamos a necessidade de mais, né? Aquela coisa do, ai, tem um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Isso gera o quê? O que a gente produz? Cortisol, né? Ansiedade, estado de ondas cerebrais, beta, estado de vigília, de ação o tempo todo. E bora, 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 bora. E olha como é que a gente fica, né? Olha a máquina aí, ó. A máquina girando. É impressionante. Então, é justamente onde nós chegamos aqui para derrubar esses muros, né? Para fazer com que nós consigamos enxergar isso, né? Datas imprecisas, boletos infalíveis. É isso aí. É bem isso. E aí a gente não trouxe aqui para vocês justamente a ideia do tempo maia, porque talvez seja das propostas mais recentes, né, a visão que a gente tem hoje do sincronário, justamente a quebra. A grande proposta é a quebra desse ciclo artificial. Não que a passagem do tempo não aconteça, não que os dias não corram, mas a gente, nessa premissa de que tem um amanhã e que existe uma pressão do amanhã, a gente fica muito preso no amanhã, nessa pressão do que vai acontecer amanhã. E a gente sai do hoje, a gente não vive hoje. A gente está tão esgotado, tão cansado, tão pressionado, que a gente está sempre se projetando para o futuro e acaba não estando centrado no aqui e agora, não vivendo o momento presente, não fazendo aquilo que realmente precisa fazer por si mesmo. Oh, Kilder! Beijo, Kilder. Beijão. Passa para o próximo aí, é isso que você está falando mesmo. Ó. Aí, ó. É o que a Anne está falando. Ó. Dias iguais, semanas repetidas, anos que passam sem presença real, o tempo vira dívida, prazo, meta, boleto que a Bia trouxe, urgências constantes. Não há espaço para ciclos, pausas, escuta ou integração. Não olha para dentro, não olha para dentro. Ó o externo, ó o externo. Está passando o tempo. Vai lá, corre atrás do tempo. Quantas vezes a gente fala isso? Tem que correr atrás do tempo. Tem que correr atrás do tempo. O que acontece? O corpo entra em exaustão, enquanto a consciência é empurrada para frente. Vai. E num automático, né, numa anestesia, nós ficamos anestesiados, a gente não olha, e vive, e os dias passam. E uma pergunta que eu sempre faço dentro dos atendimentos em si, e na vida como um todo, né, geral, quando eu estou conversando com alguém que eu tenho oportunidade de fazer essa pergunta, e como vira-lata que me auto-intitulo na rua, seja, quanto que você tirou do seu dia para você? Para você. 10, 15 minutos do seu dia, que seja. Você tirou isso para você? Eu falo isso com motorista de Uber, com a caixa do supermercado, com o varredor de rua. Eu vou perguntando isso. Quanto do seu dia você tirou para você? Que você cuidou de você, que você olhou para você, que você se deu a oportunidade de te dar um carinho, que seja, de te dar um abraço em você, sabe? De te dar um aconchego, de colocar um pezinho numa água morninha,
Ai, não tem tempo. Olha isso, o tempo é a gente que faz. A gente que faz. A gente vai falar sobre isso muito ainda, mas nós fazemos o nosso... Enquanto nós não nos desvencilharmos dessa literal anestesia, né, desse entorpecimento, a gente não consegue voltar para cá. É literalmente sobre isso, né? A gente precisa se dar esse tempo. E aí, essa frase aí, Leane, a próxima. Vai lá. Que é isso aí. Quando você devolve presença ao agora, o tempo desacelera por dentro, mesmo que o relógio continue girando. Aquilo que a gente tinha falado lá desde o início, né? E a gente saber fazer a otimização desse tempo, a gente usa a elasticidade quântica do tempo, né? A gente se desapega dos segundos do relógio e o relógio literalmente para e a gente ganha tempo para nós, né? Isso é real, é concreto, é algo que a gente precisa fazer, que a gente precisa saber controlar. Sim. E a gente só consegue controlar isso quando a gente sai dos ciclos que são externos, quando a gente sai dessa pressão externa. Né? Pois é. E onde que a gente chega? Na questão de uma hipnose coletiva, que é o que a gente, literalmente, o que nós vivenciamos. Uma verdadeira hipnose coletiva, uma pandaquimia. Não vou aqui aguçar o algoritmo. Uma pandaquimia de uma hipnose coletiva. Hipnose é um sintoma, né, ali, absurdo de toda essa história do tempo nas nossas vidas. E aí a gente deixa uma perguntinha básica para vocês, porque a gente vai encerrar dessa forma. Porque aqui, estava conversando com essa dona Maricota que está aqui em cima, nós duas, em 2026 é a hora disso. Vocês sabem do amor que nós temos pelo desempenhar dessa função em que estamos enquadradas aqui por amor mesmo, por amor, por missão, por tudo que de melhor tem, que a gente não vive sem aqui, né? Sem esse contato com vocês, sem essa parte de estar trocando, de estar buscando o tempo todo. Se eu paro, se a Anne para de buscar, de questionar, a gente não vive. Às 24 horas do dia me perguntaram agora, mas você não tem um tempo de descanso? Para mim, isso é descanso. Vocês não estão entendendo. As pessoas me olham com estranheza. Porque, assim, como assim que você tá lendo, você tá sempre lendo aí, você não vai parar para descansar? Eu estou descansando. Gente, vocês não estão entendendo que eu estou descansando. Eu estou descansando. Ai, que eu descanso assim. Sabe? É ali, lendo, entendendo cada vez mais e buscando é missão mesmo, gente, não tem outra palavra, a gente nasceu desse jeitinho, né, aqui, nessa vida e em outras, que a gente vem fazendo isso, ó, né, e aí é isso. Então, como é que a gente sai dessa hipnose? Autoconhecimento, olhar para dentro, fazer isso tudo que nós trazemos aqui em lives de terapia, né, em lives a gente coloca todo esse conhecimento histórico aqui, sempre com fechamento, né? E o conhecimento de certas ferramentas do sistema que precisam aparecer, precisam estar aqui, ó, estampadas para derrubar esses muros, porque a hora que caem os muros, né, essa construção em que a gente literalmente mete o pé e derruba, é a hora que você faz assim, caramba, é isso. Saber lidar. Né? Quando as coisas vão aparecendo para nós, a gente saber lidar. Porque são ferramentas que vão ser utilizadas para que cada vez mais essa questão do autoconhecimento, que leva à sabedoria de si mesmo, né, vai gerar esse movimento. Sim. E é impressionante que quando a gente fica minimamente atentas à narrativa, a gente consegue perceber o padrão. Né? Sim. A gente consegue perceber, começa a ficar muito claro.
né? O Dodô tinha colocado ali atrás, assim que uma workaholic descansa, eu queria trazer isso aí, porque, na verdade, assim, não se trata de Workaholic, ser né? workaholic, Não. é que é compensador, assim, quando a gente tem essa motivação interna do querer saber, parece que é recompensar. É assim que um workaholic se descansa, não, é assim que a gente se recompensa. Se recompensa, Porque isso nos devolve, durante muito tempo, aquilo que a gente traz aqui para vocês, gente, eu tenho tantos anos, a Dini tem tantos anos se abastecendo de coisas, e a gente jamais achou que as pessoas tivessem interesse naquilo que a gente lia e estudava, porque aquilo não era para entregar para ninguém. Aquilo Como assim, né? Era para a gente se abastecer, né? E aquela coisa é um leque de interesses muito grande e não tem fim, é um poço sem fim, sem poço sem fundo. Hoje não a gente não achar. para. Não, para. E uma descobre uma coisa da outra e fica assim: você viu isso? Você viu aquilo? E a gente vem aqui compartilhar com vocês, mas isso é o nosso. Esse é o nosso normal, gente. Isso é o nosso normal. Sim. A gente não é nada normal, mas que bom que a gente não é nada normal. Tanto que as coisas do trabalho, assim, eu sou muito focada no meu trabalho 3D, né? Mas as coisas do trabalho estão no trabalho, enquanto eu estou no trabalho. Quando eu chego em casa, eu digo, acabou o trabalho. Agora é para mim, é para mim. E tudo isso que a gente faz aqui é para mim. Eu estou entregando para vocês coisas das quais eu me abasteço, coisas que são recompensas para nós. Então, assim, literalmente, às vezes a gente acha que a gente é um pouco over até. A gente até pede desculpa. Paul, a gente é over, Paul. Fala, o Paul tá convivendo com a gente. Não, isso são as 24 horas, assim, né? E a Ana ainda tem um trabalho 3D. Eu tenho a bênção de ter escolho todos os dias, escolho viver, né? E não é sobreviver, é viver de terapia e de ajudar a mim e ao próximo. Porque quando a gente oferece ajuda, a gente se autoajuda. É muito recompensador isso, né? Dentro em breve, essa bonitona aí vai tá nesse trampo também delicioso, né? Assim, mas é sobre isso, né? É que ela resolveu fazer 4, né, gente? Dentro de casa, eu fiz 1, né? Assim empolgou. Inclusive, o pequeno tá rondando aqui, ele tá carente de atenção, gente. Tem que dizer, a gente só tá de uma live de 2 horas. Gente, eu tinha mexido com um pouco, a gente ia fazer uma live de 2h30 para dar muito corte para ele ter. Tá de 2h30. Não foi intencional, pô, a gente tirou coisa. A gente tirou coisa da live, juro. Eu ia falar do calendário hindu, do calendário hebreu, judaico, das diferenças dos calendários judaico e gregoriano. Que horas começa o dia? Quando que vira o dia? Meia-noite? Não dá, gente. Quando o sol se põe. Tem tanta coisa, gente. Isso é muita informação. E tem gente que pergunta assim, vamos confessar uma coisa aqui, né? O Pô acompanhou. Essas doidas aqui, tudo bem, a gente vem lendo isso, vem pegando documento, PDF, livro, né? Buscando, tá? A gente vai ali, faz aqui, mas montar a live? A gente foi montar. Ontem para hoje. Oi? Como assim? É desse jeito. A gente vai. Chega aqui tudo. Foi. O Wilbert está falando aqui, já que as datas não são reais, vai acontecer algo em abril de 2026 mesmo, como o Chris Bledsoe disse. Eu não vi o que o Chris Bledsoe disse, posso até pesquisar. Mas assim, previsões, gente, profecias de modo geral, são ideias que estão no campo, tá? São informações que estão latentes. Então, algumas pessoas têm a capacidade de realmente captar isso aí. À medida em que a consciência coletiva se volta para aquilo e aquilo se torna uma possibilidade mais concreta, a probabilidade disso realmente acontecer aumenta, tá? Assim como quando vem alguém, tem lá um vidente e vê uma tragédia e alguém simplesmente fala, diz, gente, pode acontecer, vamos orar muito para ir contra, pode ser que muita gente vibrando contra funcione também. O que houve? Os slides brotam do nada. Isso aí é porque ele fica metendo o B dele, que ele tá com acesso ao Canva. Tá? Vamos entregar a criatura? Ele tá com acesso ao Canva. A gente tem fiscal do Canva agora, gente. Tem!
Aí o que ele faz? Ele vai lá e mete o bedelho. Aí ele mete o bedelho na cor do negócio. É porque tá. O padrão de qualidade agora está acima, a gente tem fiscal. Se o Paul não aprovar, a gente tem que mudar. Eu estou gostando, Paul. Não é de estar dando risada, mas eu estou gostando. Você sabe que a gente ama você, né? Você tá gostando. É isso aí. Mas realmente, eu vou até ver, eu vvou procurar, Wilbert. Assim, as datas não são reais. Porque assim, qual foi o dia 1 da civilização? Qual foi o dia 1 da Terra? Quando é que foi marcado o tempo? Né? Quem disse que o ano solar é o ano real? Então, assim, são formas de marcar ciclos temporais. Então, a partir do momento que a nossa sociedade, onde a gente está inserido, pactuou que dia 1º de janeiro foi ali, semana passada, foi há 5 dias atrás, 4 dias atrás, e está todo mundo dentro do mesmo passo, esses dias passam a ser uma coisa concreta e real, né? Eles passam a ser uma referência realmente. Mas, assim, às vezes a gente está tendo a sensação de que as estações estão meio desreguladas. A minha sensação é que, assim, o início da estação, na verdade, está representando o auge dela, ultimamente, né? Então, tá tudo... Existe já um descompasso. Sim. A minha percepção, né? Mas existe alteração climática de modo geral também. Existe uma aceleração, existe mudanças no próprio planeta, nos ciclos solares como um todo. Então, a gente não está imune. Conjunto, né? É um conjunto de coisas. Mas, assim, existe uma concordância coletiva nessas datas hoje. Então, independente das várias mudanças, alterações e ajuste na ponta da faca, risca e muda o dia... hoje a gente tem uma coisa pactuada com grande parte da nossa civilização humana, né? Especialmente a ocidental, que está todo mundo na mesma página. Pega, tirando alguns países pontuais, né, islâmicos, né, muçulmanos, o próprio calendário judeu, chinês, a maior parte está vivendo esse ano, esse calendário gregoriano ainda. O que a gente precisa ficar atento é quando alguém pega lá da Bíblia e faz contagens de tempo com base no que está lá. Porque lá a gente não consegue nem dizer se o número de horas do dia equivale ao número de horas de hoje, que a gente considera, né? Quantos dias tinha um ano? Quantos dias tinha um mês? Não dá para fazer essa transposição direta, entende? É esse cuidado que a gente tem que ter, que é muito difícil a gente fazer comparações diretas a respeito disso. Então, se alguém faz uma profecia baseada em um texto bíblico, fica muito mais complicado fazer essa sobreposição e dizer, não contei, porque tem muita gente que diz, não, porque o fim do mundo vai tal dia porque está escrito lá no Apocalipse. Não dá, né? Porque tem muita arbitrariedade nessas marcações ao longo de tanto tempo, né? E como a gente mostrou para vocês, de um jeito ou de outro, a humanidade está contando o tempo há pelo menos 30 mil anos. Resumo da ópera. Vivam o tempo de vocês. A gente começa a primeira live do ano assim. Vivam e respeitem o tempo de cada um. Nós temos o nosso tempo. O tempo individual. O tempo único de cada um de nós. E respeitem isso. Não deixem que ninguém, né, coloque rótulos em vocês, né? Porque é TDAH, é porque está acelerado, porque está desacelerado, porque tem burnout, porque tem... Olha quantos rótulos, né? Porque você não cumpre tudo ao mesmo tempo. Agora, estava eu e Yane, e a gente estava falando assim, a gente vai fazer uns examezinhos aí para a gente se enquadrar em determinadas categorias. As categorias, vão sair várias, com certeza. Então, não façam isso com vocês. Vivam intensamente o tempo que está aqui, ó. É o tempo que vocês necessitam para realizar as tarefas de vocês, para respeitar, inclusive, até a alimentação em si. Essa coisa do café, almoço e janta, isso também é predeterminado. Quem disse? Berenice está aí. Quem disse? Né? Quem disse isso? Então, assim, respeitem o corpo de vocês, né? Não entrem em modismos, em ismos, gente, sabe? Jejum é legal? Mas façam de acordo com aquilo que o corpo de vocês pede. Está com sede? Bebeu água! Está com sede? Vai! Sabe? Então, é sobre isso. É sobre... Parem de seguir padrões. Padrões são formatações.
O que vocês precisam respeitar cada vez mais é a individuação, meu lindo, amado Jung. É o processo de individuação. E dentro do processo de individuação, o respeito a si próprio começa ao ouvir o seu próprio corpo, mais ouvir a sua consciência. Reconectar coração, consciência. Mente é distração. Aqui, ó, coração, consciência. Isso aqui é um tremendo de um filtro de distração. Viu? Gratidão, né? Vamos parar, né? Acho bom. Vamos gastar um pouquinho para semana que vem. Semana que vem a gente faz uma pequenininha, a gente promete. É isso aí. Gente, ó, a gente está 2 semanas de folga, ó, 2h40, nem deu todo o tempo que a gente parou. I know. Ufa! Ó, saudade, muita saudade de vocês. Kilder. Bora para os PsyOps? É isso aí mesmo, Kilder, é assim mesmo. É isso aí. É isso aí. Saudade de ti, Kilder. Bora para Garuva. Fala. Isso, mas mesmo com conflito familiar, isso também é algo que precisa ser trabalhado. Sim. É algo para ser visto também. Mas é isso. É isso aí. Façam o tempo render. E nada rende mais do que quando a gente está trabalhando em si mesmo. Canal desmonetizado, só para lembrar. Bora lá. Bora. Beijo, gente. Povo. Ótima semana. Tchau.